nós precisamos aprender o ingrediente fundamental para nós vencer nas nossas vidas. Qual que é esse ingrediente fundamental? É muito difícil para nós estarmos rompendo em fé. Há momento que quer parar. A Bíblia relata de um profeta que ele não era qualquer profeta, era um homem escolhido, ungido, que ele tocava a capa e ali o Jordão abriu. Homens que Deus usava na terra. 50 profetas, foi morto à espada, mas esse profeta, ele depara diante de um símbolo, e ele pede a morte naquele momento. Ele diz: é melhor morrer do que viver, é melhor parar aqui, não seguir mais, não continuar, do que morrer. Ele estava ali naquele momento desesperado, porque há um momento que nós precisamos de entender quando Deus precisa fazer. Há 2 pontos que nós precisamos fazer. Tem momento nas nossas vidas que é Deus que precisa fazer. Tem momento nas nossas vidas que é nós mesmos que precisa fazer. Deus, ele não vai mudar uma palha do lugar se é humano. Ele não vai mudar uma palha do lugar se é nós que precisa fazer. Mas ele pode mudar, ele pode mover o céu para te abençoar quando é ele que precisa. A Bíblia diz que Jesus, quando ele estava no sepulcro, Mateus 28 versículo 2, está dizendo que um anjo moveu, a terra tremeu, e o anjo moveu a pedra que estava no sepulcro do Senhor Jesus. Jesus, ele poderia ter saído dali sem tirar aquela pedra. Ele poderia sair dali, mas ali a Bíblia diz que a terra tremeu naquele dia, e a pedra moveu, e Jesus saiu dali. Quando Maria Madalena chega no sepulcro, quando ela chega ali para ver Jesus, ela encontra um jovem de branco sentado ali na pedra. Aquele jovem diz para ela: olha, acalma, tem bom ânimo, ele ressuscitou o 3º dia. Ele estava dizendo, ele tirou. Se nós vemos um texto de alguém muito amigo de Jesus, que era Lázaro. Lázaro era um homem muito amigo de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus estava em uma aldeia, e aquela amizade de Lázaro era tão forte, que não era uma amizade de infância, não era uma amizade porque aprendeu lá na escola onde estudava, era uma amizade que estava a um ponto, aquela amizade. E eles mandam um mensageiro a Jesus, atrás de Jesus, e diz: olha, aquele que você ama está doente, vai morrer. Eles trazem uma mensagem a Jesus. Jesus naquele momento ele diz: olha, pode dizer para eles que eu não vou agora, e eu quero te dizer mais, fala para eles que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Jesus estava falando, eles não estavam entendendo. O Senhor estava dizendo: o Senhor precisa ser glorificado por esta enfermidade. Tem algo que precisa o Senhor, tem algo que é nós que precisamos. O anjo ele acorda ali o profeta, e ele disse: Elias, levanta, come e bebe. Elias ali levanta, e um pouco ele dorme de novo. O anjo vem de novo e diz: Elias, come e bebe, que a tua jornada é longa. Ele está dizendo: tem ainda lugar para chegar. Eu quero te dizer que não acabou aqui os teus sonhos, não acabou aqui a promessa de Deus na tua vida, ainda tem lugar para chegar. Ele está dizendo para você se alimentar hoje da palavra dele, é para você abrir o teu coração, que não acabou aqui, não parou, não parou. Você precisa entender isso. Jesus ele volta ao 4 dias. Quando ele chega ali na aldeia, a Marta vai procurar Jesus,
E quando a Marta procura Jesus, ela disse: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ele não tinha morrido, mas o Senhor não estava aqui. Aí ele disse: olha, o seu irmão está dormindo, eu vou despertar do sono. Ela estava dizendo: eu sei que no dia da ressurreição você vai vir, vai ressuscitar. Eu estou entendendo que os mortos vai ressuscitar um dia. Mas sabe o que Marta estava entendendo? Ela estava entendendo o dia da ressurreição, que a terra, quando o Senhor vir buscar a igreja, ali a terra vai abrir, os mortos vai ressuscitar. Ela estava dizendo isso. Ele disse: não, você não está entendendo, porque nós precisamos entender algo espiritual. Nós só vamos entender algo espiritual quando nós damos ouvido à voz do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na aldeia, que ele encontra na casa dessa família, ele chegou na aldeia. Quando ele chegou na aldeia, a Bíblia disse que a Marta recebeu ele em casa. Naquele momento ela recebeu Jesus, mas a Bíblia disse que ela tinha uma irmã por nome de Maria. Aquela mulher prostrou aos pés do Senhor, virou o ouvido e começou a ouvir a palavra do Senhor. Aí de repente a Marta disse: olha, Jesus, veja só como está Maria. Maria, ela está aí nos teus pés ouvindo o que você fala, e eu preciso de ajudante. Eu estou aqui servindo só, eu estou aqui preparando o jantar só, eu estou preparando o melhor para o Senhor só. Aí de repente o Senhor virou para ela e disse: Marta, Marta, você está fatigada com muita coisa, mas uma coisa só é necessária. Não adianta se fatigar com muita coisa. Eu quero te dizer para você esta noite: só uma coisa é necessária: ouvir a palavra do Senhor, porque é isso que vai fazer a diferença, é que vai te suportar, é o suprimento para você caminhar em fé, para você continuar andando, para você continuar marchando em fé. E naquele momento Jesus chegou, e quando ele chegou naquele lugar, ele disse: cadê o defunto? Ele estava dizendo: cadê aquele que vocês dizem que está morto? Aí de repente, quando Jesus conversa com Marta, a Bíblia disse que Maria estava em casa. Sabe o que Maria estava fazendo, a igreja? Maria estava em casa, porque Maria aparece 3 vezes na Bíblia. Todas as vezes que Maria aparece, uma vez ela estava nos pés do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. A segunda vez, sabe quando ela aparece? Ela quebra um vaso de alabastro e derrama na cabeça do Senhor, pega o cabelo e enxuga ali os pés do Senhor. Ela estava novamente nos pés do Senhor. A terceira vez, o Senhor disse: cadê a Maria? Ela está em casa, chama ela. Chamou ela, e quando ela chegou, ele disse: Marta, tira a pedra. Não poderia a terra tremer e o anjo tirar a pedra? Por que aquela pedra não saiu? Porque aquela família precisava tirar aquela pedra. Aquela pedra não era uma pedra que Deus precisava mover. Quem tinha que tirar aquela pedra era aquela família. Quem tem que tirar, nós temos que entender o que nós precisamos fazer. O que é Deus para Ele fazer, o que nós precisamos fazer. Ele estava ali e disse: pode tirar a pedra. Quando tirou a pedra, ele disse: pode levantar e sair para fora. Eu quero te dizer para você que algo nós precisamos entender: o que é o Senhor que Ele precisa fazer, e o que é humano que precisa fazer. Quando ele estava lá morto, o anjo tirou a pedra, ele não tinha pecado. Quem tinha que tirar era o anjo, mas quem tinha que tirar a pedra era aquela família que precisava tirar. A fé a pedra da incredulidade, a pedra da fé duvidosa, a pedra do orgulho para o Senhor trabalhar. Tirar a pedra do eu,
senão ele não trabalha, não consegue chegar. Mas eu busco tanto, eu peço tanto, eu tenho sofrido tanto, eu tenho passado por tantas lutas, e a minha vida não muda, porque o Senhor está dizendo: tira a pedra que eu vou operar um milagre na tua vida. Ele está dizendo: tira a pedra que impede você, que eu quero operar. O Senhor só opera quando é Ele. Eu quero te dizer, se for palha, Ele não muda. Se for você e eu que precisa tirar, mas se for Ele que precisa tirar, eu quero te dizer que a terra treme, os montes se encontram, mas Ele abençoa você. Quando é Ele, quando é nós, é nós. E estava ali naquele momento passando por tudo isso, e precisava de algo diferente. Abre a sua Bíblia. Hoje nós vamos falar potencialidade humana. O que eu posso? O que eu consigo? Ela é mistura. O que nós precisamos entender? O que é algo humano e a ação de Deus. Aquela pedra que moveu do sepulcro de Jesus era a ação de Deus. E aquela pedra que foi tirada, que a Marta, a Maria tirou, mandou aqueles homens: pode tirar essa pedra aí que ele está mandando tirar. Tira a pedra, tiraram. E aí ele só fez assim: sai para fora. Se você prestar atenção, ele mandou Lázaro sair. A Bíblia diz que Lázaro estava amarrado. Estava ou não estava? Saiu amarrado. A Bíblia relata lá, está lá escrito no texto, que os pés e as mãos estavam amarrados. Imagina que Lázaro está pulando. Mas quando ele saiu para fora, que ele teve vida, o Senhor disse assim: agora desamarra ele. Primeiro o Senhor chama. Nós precisamos vir à igreja, nós precisamos vir ao Senhor. Ele está dizendo: vem a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que eu sou manso e o meu fardo é leve. Ele está dizendo: vem a mim, aqueles que cansou da situação que está vivendo, aquele que cansou da vida que está vivendo. Ele disse: vem a mim, que eu alivio o sofrimento, a angústia, a tristeza. Mas nós precisamos entender o que é a ação de Deus. São os dois ingredientes fundamentais para conquistar a vitória. Se isso não tiver ligado, não dá certo. Você lembra que eu contei para você que a irmã diz assim: olha, pastor, eu quero que o senhor faça uma campanha, que eu tenho uma amiga, ela é muito abençoada, é muito amiga minha, só que eu não crio criação e ela cria, ela tem galinha lá, e a galinha passa lá da casa dela, vem no nosso canteiro, na minha horta, come tudo o cheiro verde. Eu planto, a galinha vem e acaba tudo. Eu já tenho gastado, pastor, já gastei mais de R$200, e a galinha vai e acaba tudo. Eu quero que o senhor faça uma oração. Eu já falei para ela, ela já está para brigar comigo, nós perder a amizade. Isso era Deus que precisava fazer? Era ela mesmo. Eu falei: irmã, eu vou falar um negócio para a senhora. Isso aí é a senhora mesmo que precisa fazer. O que a senhora precisa fazer? A senhora vai chegar lá e propor a galinha. Compra essa galinha. Quanto que vale uma galinha? R$50. Oferece 200, a senhora não gastou 200? Ah, não quer 200 não, R$300. O que você quer fazer com essa galinha? Essa galinha é uma benção, irmã, vende para mim, eu gosto tanto dela. Aí depois que você comprar, faz uma canja dela, vai acabar o problema. Isso aí não é coisa de Deus. Tem pessoas que ele mistura o que é Deus, o que nós precisamos fazer. Tem momento que é nós que precisa fazer, mas tem momento que é Deus que precisa fazer. Se a pedra nós temos que tirar. Lembra de Naamã? Naamã tinha o quê? Ele era um homem poderoso, mas a Bíblia diz que porém ele era leproso. Era um chefe do exército, era um homem respeitado, mas ele porém era o quê? Leproso.
E a lepra de Naamã era dentro do coração dele. Era o orgulho que ele tinha demais. Era algo que ele precisava tirar. E o Senhor falou o que para ele? O profeta: ó, vai e mergulha 7 vezes no rio. Vai banhar no barro. Mas tem tantos rios limpos, por que não manda no limpo? Ou vai mandar no barro? Porque precisava matar o orgulho. A Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes, não foi 5, não foi 6, foi 7. 7 vezes. Se o Senhor falar para você 7 é 7, se é 8 é 8, se é 9 é 9, não tem nenhum nem mais nem menos. Deus não move uma palha naquilo que é capacidade humana. Precisamos entender isso. Tem algo que nós precisamos fazer, e tem algo que é Deus. Nós não vamos fazer nada de Deus. Nós não podemos bancar advogado de Deus. Isso também atrapalha. A Bíblia diz que tudo aquilo que impede a obra de Deus, Deus o faz o quê? Tira. Se impedir a obra de Deus, Ele vai tirar. E pedir a obra não é você colocar lá um cadeado na porta, fechar a igreja, não, levantar contra a igreja, não. A obra de Deus é quando ela está operando na tua casa, no teu lar, na tua família, nos teus filhos. Quando você coloca a mão, quando que você quer bancar de advogado do Senhor, algo que é Deus que tem que fazer, é Deus que tem que fazer. Mas se é humano, é o homem que tem que fazer, não é Deus que tem que fazer. Deus move o céu para fazer aquilo que você não pode fazer. Está vendo? Josué 1, do 1 ao 9, está dizendo assim, Josué 1, versículo 1: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo... Presta bem atenção que o Senhor, quando Moisés morre, Josué, ele toma ali o cajado de Moisés. Só que Josué, ele estava incomodado. Muitas vezes nós se incomoda. Aqui tá bom, deixa Deus trabalhar. Quantas pessoas falam assim: o Senhor está trabalhando, é melhor nem fazer nada, deixa Ele trabalhar. O Senhor está o quê? Trabalhando. Josué parado, e o Senhor falou: eu vou falar com ele. No livro de Jeremias 18, versículo 1, ele diz o quê? E o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, levanta. Ele levantou. Ele disse: desce à casa do oleiro, que eu quero falar contigo. Aqui o próprio Deus está dizendo assim: Josué, você está muito incomodado, eu vou tirar você do chão agora. Potencialidade humana. Moisés, o 2: o meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ele está dizendo: você agora precisa de atitude. Você vai sair desse lugar e vai atravessar o Jordão, você e esse povo. Você e esse povo precisa passar. Há momento que o Senhor vai dizendo: você tem que fazer isso, você precisa fazer aquilo. Deus disse para Josué: levanta-te. Não tem nada nesses 2 versículos, 1 e 2, espiritual. O Senhor estava falando com ele, o Senhor estava dizendo: levanta e vai. Nada espiritual, não era nada de Deus fazer, era de Josué fazer. Ele precisava ter uma atitude naquele momento. Aí o Senhor disse: vai, levanta e atravessa o rio. Você precisa passar. O que Deus está falando é sair do conformismo e vai fazer. Você precisa sair, Josué, desse conformismo. Aonde que você está? Levanta. Pega esse povo, que eu tenho uma terra, eu prometi algo para esse povo, mas está de lá. Você está dizendo: está de lá da muralha. Sabe aonde que está a vitória? Está depois da muralha. Não é assim, é depois da muralha. O Senhor está dizendo: você tem que deslocar. Você precisa se pôr na posição e ir, acreditar. Precisa ir.
muda de atitude, o Senhor está dizendo. Uma atitude passiva para uma atitude ativa. Tira isso que você está parado no anonimato. O que Salomão disse? Para de viver no conformismo. Para de viver desse jeito, precisa fazer algo diferente. O que aconteceu com Pedro quando o Senhor estava orando? O Senhor Jesus recebe uma notícia que o primo dele tinha morrido, João Batista. Tinha matado, degolado, cortado a cabeça, colocado num prato e tinha apresentado. Jesus, quando recebe essa notícia, ele diz assim para os discípulos: entra todos vocês no barco e vai, que eu vou ali orar. Ele sobe o monte para orar. Jesus, quando começa a orar o monte, ele ora lá o monte e ele desce do monte. Quando ele desce, os discípulos estavam enfrentando uma tempestade. A Bíblia diz que o vento era o contrário àquele barco. O barco já estava para encher de água, estava passando por uma situação difícil. E o Senhor, quando estava andando em cima das águas de encontro com o barco, ele só ia lá para Jesus e disse: ó, é um fantasma. Aquela igreja, aqueles discípulos que Jesus escolheu, orou a noite inteira para escolher. Aqueles discípulos que comia com Jesus, ali ficava, dormia com Jesus, Jesus ensinava. Aquilo era a igreja. Mas aqueles homens estavam acreditando ainda em fantasma. Quantos crentes acreditam no buzo? Vamos ler buzo, sorte, lemão. Ó, lê isso, não tem? Aqueles lá estavam acreditando ainda em fantasma. O Senhor disse: calma, tem bom ânimo, sou eu. Do meio daquela multidão, levanta uma atitude. Ali Pedro disse: Senhor, se for o Senhor, manda que eu vou. A Bíblia disse lá no texto, você pode ler, está dizendo que era uma noite escura. Ah, mas pastor, toda noite é escura. Qual que é a diferença da noite e a noite escura? A noite escura porque o Senhor, quando ele fez ali o primeiro no Gênesis, no livro do Gênesis, início, ele fez a lua e fez as estrelas para ser a noite. E ele fez o sol para que brilhasse e seja dia. Aí ele estava dizendo: uma noite escura, não tinha lua nem estrela. Era uma noite escura, numa noite escura dentro de um mar. Você não consegue enxergar nada, porque ali vem o sereno da água. Ele estava no lugar que não enxergava, mas eles viu ali aquele momento, pelo olho da fé. Ali Pedro disse: olha, se for o Senhor, pode mandar que eu vou. Aí ele disse: então vem Pedro. Pedro desceu do barco e foi de encontro com o Senhor. Ele andou em cima das águas naquele momento. E ali a Bíblia diz que ele começou a olhar para o medo. Medo de vencer. Eu acredito, não está escrito na Bíblia, mas segundo o historiador diz que Pedro sentiu um medo tão grande que ele começou a afundar. Sabe o que eu aprendo e que a gente precisamos aprender com essa passagem de Pedro? Pedro, ele era nadador, era ou não era? Pedro era acostumado a pular no mar e nadar. Ele nadava no mar, ele era pescador, tinha muita experiência com nadar. Ele era um homem nadador, irmã. Ele poderia, naquele momento que começou a afundar, ele nadasse ao encontro de Jesus. E de repente, quando ele chegasse no pé de Jesus, ele dizia: não, mestre, eu estou nadando, é porque está muito quente, eu estou tomando um banho, eu estou refrescando aqui. Quantas pessoas não mudam a vida, sabe por quê? Porque ele tem medo de relatar para o Senhor o que ele precisa. A cruz está tão pesada, ele não sabe qual é o peso da cruz. Aí ele não fala: Senhor, alivia o peso desta cruz, para que eu possa carregar. Está naquele momento, ele não é humilde para falar isso, mas Pedro falou para o Senhor: mestre, eu estou afundando, tenha misericórdia de mim. Ele disse: tenha misericórdia de mim. Aí a Bíblia diz que o Senhor pegou na mão, levantou Pedro e disse: homem de pequena fé, porque duvidou? Sabe qual que é a palavra que o Senhor falou? Por que duvidou? Eu quero te dizer para você esta noite. Sabe por que você não alcançou algo ainda? Porque tem duvidado da promessa de Deus na sua vida. Tem duvidado que o Senhor possa fazer.
tem duvidado que o Senhor possa mover. E Pedro, naquele momento, ele mostra a humildade, sinceridade. Eu estou sofrendo mesmo. Me dá alimento, Senhor. Eu sei que a jornada é longa, então me dá um alimento para mim. Me dá uma direção para mim. A postura de Josué não era uma postura de quem queria vencer. A postura dele era de quê? Está prostrado. Deus deu a empresa, eu preciso arrumar um trabalho, mas é prostrado. Sabe o que me chama a atenção? Que o Senhor, quando ele fez prova com o homem, ele disse: vai que eu sou contigo. Ele contou o que? Com os corajosos. Ele tirou os medrosos e os covardes do meio, porque o Senhor não conta com esse tipo de pessoas. Quando Gedeão estava malhando trigo lá no lagar, ele estava malhando trigo escondido. Lá era lugar de uva, mas ele estava, olha o sofrimento, lugar de trigo tem que ser lugar largo, mas Gedeão estava no lugar estreito, malhando trigo, sabe para quê? Para alimentar aquele povo que estava sofrendo na mão dos inimigos. Mas aquele menino estava malhando, ele está dizendo: é de mim mesmo que precisa sair. Aí o Senhor falou para ele: Gedeão, eu sou contigo, varão valoroso, pode ir que eu sou contigo. O Senhor não falou: Gedeão, eu quero ir na frente com a espada, arrancando algo do teu caminho. Ele falou: não, só você vai, que eu sou contigo. Quando o Senhor mandou Moisés sair, quando ele mandou Abraão sair daquele lugar, o que ele fala no capítulo 12? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do conformismo, e vai para onde eu quero. Ele estava dizendo: olha o que Abraão fez. Você pensa que foi fácil? Mas teve que largar família, pai, largar ali tudo. E quando ele vai, ele carrega ali fazenda, ele carrega o gado, ele carrega tudo aquilo, desce o monte. Mas o Senhor falava e ele estava na direção. Deus trabalhando no ponto. Deus está aqui, está trabalhando algo na vida de Josué. Ele diz: eu preciso falar para ele. O capítulo 3 de Josué diz assim: todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. Eu já falei para Moisés, ele disse: desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra, até o grande mar, para poente do sol, será o vosso termo. Olha o versículo 5: ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não deixarei e nem te desamparei. O Senhor não te deixa, o Senhor nunca te desamparou. Há momentos na sua vida de desespero, de choro. Há momentos que você diz assim: acabou tudo. Mas Ele nunca te abandonou. Ele nunca te desamparou. Nunca. Você vê nesse texto aqui, aquele primeiro versículo 2, Deus estava falando: Josué, você precisa fazer. Mas agora aqui nesse texto, o Senhor fala 3 vezes nesse texto, presta bem atenção. 3 vezes que Deus está dizendo, 3 vezes. Vamos ver? Ele diz assim: esforça. Ele fala 3 vezes num texto: esforça. Deus está dizendo para você esta noite: esforça. Tem bom ânimo, que você vai chegar onde você quer. Sabe aquilo que tu tem pedido, aquilo que tu tem buscado? Ele está dizendo: esforça-te e tem bom ânimo, que vai cumprir na tua vida as promessas. Ele está dizendo aqui, ele fala 3 vezes, o versículo 6, o 7 e o 9 do livro de Josué. Está dizendo, o 6 está dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei ao seu pai lhe daria. Ó, o 7:
Ele disse: tão somente, olha aqui que ele disse: tão somente esforça-te. Ele disse assim: esforça-te, tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Ele fala a segunda vez: esforça-te, tem bom ânimo. O versículo 6, no 7 ele fala assim: esforça-te, tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviarei nem para a direita nem para a esquerda, para prudentemente conduzir por onde quer que andares. Olha o versículo 9. O 9 ele fala a terceira vez: não te mandei eu esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espanta, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele está dizendo para você: erga as tuas mãos agora, neste momento a tua mão. Ele está dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, não pare, não pasme, que o teu Deus é contigo por onde quer que andares. Precisamos de lembrar de Noé. Quanto esforço Noé fez, irmãos. Imagina que era um homem agricultor e ele começa a fazer uma arca. Se fosse na beira do mar, nós dava um desconto. Mas ele começa a fazer o que? No meio de uma mata, num lugar que não tinha água. Aquele homem que não tinha nada a ver com aquilo, ele começa a esforçar para fazer uma arca, porque o Senhor falou assim: Noé, constrói uma arca que vai vir chuva, vai acabar essa terra. E Noé está ali fazendo a arca. Alguém chegava nele e disse: moço, você está caduco, perdendo o seu juízo. Mas ele estava esforçando, ele tinha bom ânimo, ele não desistia, ele acreditava na promessa. Alguém chegava e disse: velho caduco, você está perdendo o seu juízo. E ele está fazendo a arca. E quando fez a arca, entrou os animais, entrou sua família. A Bíblia disse que Noé fechou a arca por dentro e Deus selou por fora. Imagina quando a chuva começou a cair, que começou a subir, que começou a dar ali no meio da janela das casas, começou a vir ao telhado, as pessoas subiam pelo telhado, começou a subir as árvores, ia subir nas árvores, as águas iam subindo, a água ia caindo, o povo começava a bater. Tio Noé, aquele sobrinho dele, dizia: tio Noé, abre a porta, tio Noé, ô tio Noé. Aí ele dizia: olha, eu fechei por dentro da arca, mas Deus selou por fora. Ele está dizendo: eu não posso abrir, tem coisas que é Deus, não é eu. Ele estava dizendo naquele momento. Se você vê a construção da arca, você vê que ele fecha a arca por dentro. Por que que o anjo selou por fora? Porque o coração de Noé poderia amolecer quando ele via o choro. O coração de Noé poderia amolecer quando ele via a família, aquele desespero. Ele poderia amolecer, mas quando o anjo selou por fora, eu creio que Noé poderia até chegar na porta da arca para abrir, mas ele dizia: eu não consigo abrir não, a vontade é muita que você entra nessa arca, mas não pode mais, porque tem tempo de orar, tem tempo de buscar, tem tempo de renovar, tem tempo de baixar, tem tempo de chegar, tem tempo de adorar, mas vai chegar um dia que esse tempo vai acabar. Aleluia, Senhor. Nós precisamos também lembrar de Abraão, quando ele saiu daquela terra. Gênesis 12:8 está dizendo: e moveu dali para a montanha e a banda do Oriente e de Betel, armou a sua tenda, tendo Betel, a cidade aí, Oriente, edificou ali um altar ao Senhor,
e invocou o nome do Senhor. Ele está dizendo: se o Senhor falou, eu vou continuar invocando o nome. Se o Senhor prometeu para mim, vai acontecer na minha vida. Eu preciso acreditar, eu preciso erguer a cabeça, eu preciso levantar meu autoestima. Eu não posso viver chorando nos cantos, eu não posso derramar lágrimas à toa, porque eu sirvo a Deus e Deus é comigo. Vou chegar aonde eu preciso. Precisamos lembrar de Gideão. Gênesis 6:11, Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está a Alfra, que pertencia a Joás, pai de Gideão. O seu filho estava malhando o trigo no lugar para salvar os medianitas. Juízes 8:4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estava. A Bíblia está dizendo assim, a minha Bíblia e a tua Bíblia. Gideão passou ali, igreja. Ele passou com os 300 homens. O texto está dizendo, presta bem atenção nesse versículo, eu vou ler de novo, para você não esquecer esse versículo, que Deus quer falar com você através desse versículo. Olha aqui. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estava, já cansado, mas ainda perseguindo. Ele estava cansado, mas tinha alguém que perseguia. Talvez você está cansado, tem alguém que te persegue ainda. Eu quero te dizer que não parou, continua andando, continua acreditando. Deus é contigo por onde quer que andares. Erga a tua cabeça, toma posse da tua bênção, porque Deus tem o melhor para você. Gideão diz, ele diz, olha o que ele diz para seus discípulos. Olha o que Gideão fala. Gideão diz, estamos usando toda a energia, uma energia acima do comum. Tem momento que você tem que arrancar energia acima do comum. Tem momento que a cama te espera. Tem momento que é talvez até uma corda está te cutucando o inimigo para que você suicida, tira a tua vida. Quantas vezes passando por luta, tem momento que ele está tirando você do lugar, mas você tem que arrancar energia da onde muitas vezes não tem. Sabe por quê? Mesmo cansado, e sabe, Deus é comigo por onde quer que andares. Eu estou aqui mesmo, mas amanhã eu vou estar lá. Eu estou sofrendo aqui, mas eu vou tomar posse lá. Aí eu não cheguei na onde eu quero, mas eu consigo. A promessa de Deus não vem na minha vida, mas vai vir, porque eu acredito nela. Mas ainda não foi completo aqui que Gideão falou. Mas ainda não foi completo aquilo que eu tenho que fazer. Mesmo cansado, nós vamos prosseguir. Gideão falou, olha, estamos cansados, mas tem alguém que persegue. Precisamos perseguir, seguir. Nós não podemos parar, porque se alguém está te perseguindo, se você parar, ele te encontra. Agora, se você continuar andando, a Bíblia diz que Faraó mandou 400 carros, 200 cavalos atrás do povo que estava saindo da terra. Não conseguiu alcançar. Os cavalos de Faraó não é aqueles cavalos que marra na corda comendo pasto no meio de cidade. Era manga larga, era quarto de milha, eram os cavalos mais tratados. Não conseguiu pegar o povo de Deus. Os carros não conseguiu alcançar o povo de Deus. Sabe por quê? Talvez você pensa que o teu pasto está pequeno, mas Deus está te carregando. O inimigo não vai te alcançar. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. Você é o templo, você é a igreja, você é moradia do Espírito Santo. Precisamos lembrar do apóstolo Paulo. Olha o apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 2:9. Porque bem vós lembrai, irmãos, do nosso trabalho, fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado nenhum de vós.
Vós pregamos o evangélico de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala: mesmo no trabalho estamos cansados, nós não podemos parar. Aquele dia que você diz: hoje a minha carteira vai ter que dar baixa nela, não peça. Aquele dia você diz: eu vou sair desse emprego, foi a porta que abriu, foi Deus. Não fecha a porta que Deus abriu, deixa Ele fechar, que se Ele fechar Ele vai abrir outra para você. Mesmo que está cansado, fadigado, você precisa viver do suor do teu rosto. O que o apóstolo Paulo falou? Esforça, ele estava dizendo. Precisamos entender, Deus fala 3 vezes: esforce e tem bom ânimo. O ânimo é a gente ativados dos seres ser energia criado da alma. O ânimo, o que faz uma pessoa ser positiva, otimista, acreditar na vitória e enfrentar a adversidade. Esse é o bom ânimo que ele estava dizendo. Você precisa colocar esse bom ânimo para vencer a dificuldade, para vencer algo que está tão difícil. Continua marchando, continua andando, rompendo em fé. Não desanima, não pare, não pasme, não tenha medo. Eu sou contigo. Sabe o que ele falou? Se passar pelos fogos não vai queimar, se passar pelas águas não vai morrer afogado. Ele está dizendo: quantas vezes você criança já passou por rios longe dos pais, já até desceu no rio para aprender a nadar. Sabe por que você não morreu? Porque ele disse que vai passar pelas águas, não vai se afogar. Talvez mexeu com fogo, não foi queimado, porque a promessa de Deus na tua vida. Ele estava dizendo: é isso, as 4 coisas importantes para vencer e não perder o ânimo. Tem 4 coisas que você não pode perder, isso aí você tem que entender para não perder o ânimo. Uma visão ativa, otimista da vida, sempre pensar para cima. Não deu aqui, vai dar lá. Não deu certo, vai dar certo. A primeira, Mateus 6:22. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que se o teu olho for bom, tudo o teu corpo terá luz. Então o teu olho tem que ver lá na frente. Não pode ter aquela visão parada. A tua visão tem que ser longe, enxergar longe. Você precisa ter o melhor. Você precisa ter uma visão. Então esse passo é entender que os seus olhos tem que ver coisas boas. As suas coisas, não, eu não estou vendo. Sabe o que Davi falou? Ele disse assim: o gigante está lá, abusando daquele povo de Israel. Aquele gigante tão grande, abusando dos irmãos dele. Já estava inteirando quase 40 dias. Mas Davizinho chegou lá e falou: olha, ele olha para o gigante, e quando ele olha o gigante, ele vê Deus atrás do gigante. Ele estava dizendo: eu estou vendo Deus. E ali o Davi: eu não estou vendo o gigante. O gigante, Davi, é tão grande, ele está vendo um grande Deus. Porque é assim que nós precisamos. Esse versículo aqui no livro de Mateus 6:22, que os nossos olhos tem que ser bom para todo o nosso corpo. Andar na luz, ver vitória, ver vitória. Nós precisamos entender isso. A maneira que você vê a vida é onde que você vai chegar. Se você tiver uma vida de fracasso, não, essa vida é difícil, é melhor morrer, largar, desiste. Não dou conta não. Agora você dizer assim: eu já fui. Segundo, o que domina a sua mente. Filipenses 4:8. Quando ao mais, irmãos, ao apóstolo Paulo, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é bom, fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensei. Então a nossa mente tem que pensar nisso. Quando uma pessoa vai suicidar, o que ele acontece? Primeiro, o que ele faz? Isola. Eu nunca vi alguém suicidar dizendo assim: vamos, reúna a família aí, uma multidão, vamos fazer um churrasco que hoje eu vou suicidar. Você já viu isso? Primeiro passo, ele isola.
Primeiro passo, ele não quer andar no rebanho. Primeiro passo, ele não quer viver junto com a equipe que ele vive. Ele quer se isolar. Ele quer ficar sozinho. Não anda sozinho. Você não foi criado para andar sozinho. Coloca o Senhor do teu lado. Amém? Ele disse: se eu chegar numa porta da casa, bater e abrir, eu entrarei, morarei, fazer morada nela e morarei para sempre. Amém? Se você quer ter ânimo, qual é a voz que você está disposta a dar crédito? Eu preciso ter ânimo, mas qual é a voz que eu estou ouvindo? Uma voz que você está ouvindo que não vai dar certo? É dois tipos de fé. Se você ouve uma fé fracassada, a tua fé, aquela voz vai trazer uma fé duvidosa para você. Mas se você ouve uma fé, uma voz de Deus, uma voz que está falando contigo: vai que eu sou contigo, vai dar certo, já deu certo, consegui, é meu, eu vou tomar posse daquilo que Deus me entregou. Você vai tomar posse. Números 13, versículo 30 está dizendo: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possamos lá em herança, porque certamente prevalecemos contra ela. Olha o que esses homens fez. Era 12 homens, igreja. 2 falou: não, nós vamos tomar posse. Mas 10, sabe qual que era a voz que eles ouviam? De gigante. Quando eles olharam e disse: porém é difícil. Olha, esse lugar até é bom, mas porém é difícil, não vai dar certo. Mas ele disse: nós já estamos vendo a vitória nas nossas mãos. Então essa é a voz que nós precisamos ter, ouvir, para nós chegar. Amém? Qual a voz que você está disposto a dar crédito? Quantas pessoas têm dado crédito à voz da Globo, né, da Rede Globo? Só coisas que não agradam as famílias. É um ventilador soprando dentro das casas e as pessoas estão lá dando ibope ainda. Talvez está ouvindo isso, vai mudar? Não, é a voz que você está ouvindo. A voz que você dá crédito pode levar você ao ânimo ou desânimo. Objetivo na vida, onde você quer chegar na vida? Não sei. Eu acho que eu não sei onde eu vou chegar, não. Onde você vai chegar? Não sei. O que você quer? Não sei. Talvez vou conseguir. Por que você acha que Paulo, em Filipenses 3, versículo 13 e 14, olha que Paulo: irmãos, quantos a mim, não julgo que haja alcançado mais uma coisa, faço, e que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avançando para os que estão diante de mim, prossiga para um alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo estava dizendo? Eu não quero saber de passado, problema, eu estou chegando, eu tenho alvo para me chegar, eu preciso alcançar, eu tenho meta, eu preciso chegar lá. Então Paulo estava dizendo: eu não quero saber disso. Paulo tinha objetivo. Paulo cansava, mas não desanimava. O Atos 14, 20, 21, 22. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listas e Icones e Antíocos, confirmando o ânimo dos discípulos, exaltando as permanecer na fé, pois que por muitas tribulação nós importamos, entra no reino de Deus. Olha o que Paulo falou. Sabe quem que apanhou, irmão? Foi Paulo. Quem tinha lançado fora da cidade foi Paulo. A Bíblia diz que foi o apóstolo Paulo que levantou, não foi Deus que levantou. Deus falou para Gideão: vai que eu sou contigo. Deus não falou assim para Gideão: eu vou na frente fazendo tudo. Deus não falou para Paulo: Paulo, eu estou te levantando. Paulo levantou e anunciou o evangelho.
Ele viu os ânimos daqueles discípulos. Ele colocou os discípulos para cima, disse: vamos acreditar na fé, vamos continuar, vamos lutar o bom combate. Está difícil, vai dar certo. O próprio Paulo se levantou. Quem era predejado era Paulo, mas ele mesmo levantou o ânimo dos seus discípulos. Olhou Deus tratando com Josué. O primeiro 1:7: tão somente esforça-te, tem bom ânimo, não pare, não pasme, tendo cuidado de fazer prudentes aquele que evita os danos e erro. Todos aqueles que fazem as coisas de qualquer jeito, precisa fazer o que? De novo. Vou fazer de qualquer jeito, vai fazer de novo. Então é melhor fazer certo, do jeito certo, no momento certo. Amém? Glória a Deus. Fica sobre os pés.